Vortex. Beyond. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Julia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde para você. Estamos chegando ao vivo com o BMC Stock aqui na programação da BMC News. Depois de um feriadão aí, a Bolsa de Valores de São Paulo está trabalhando como se fosse dia útil, como se não houvesse emenda e em negociações em alta, assim como a Bolsa de Valores nesse momento. Você vai acompanhar agora as informações do mercado financeiro, com todos os destaques das empresas, análise técnica e muitas informações para te ajudar nos investimentos. Os destaques de hoje é que o mercado repercute a decisão do Banco Central de continuar o ciclo de cortes pelas próximas reuniões. Na última quarta-feira, a taxa Selic caiu 0,5 ponto percentual. O risco fiscal segue no radar do governo e já se fala em mudar a meta e permitir um déficit de 0,5% no ano que vem. Reforma tributária, ministro Fernando Haddad admite aumento na alíquota do IVA, com mais exceções no texto. O dólar tem forte queda, justamente após dados mais fracos de emprego nos Estados Unidos. Os juros futuros acompanham as treasuries e também tem forte queda, justamente após o payroll. E o Ibovespa, como a gente falou, está operando em alta, principalmente por conta desse dado de emprego nos Estados Unidos. Falando um pouco de Europa, o Reino Unido tem um indicador que segue mostrando contração na atividade da economia. E na zona do euro, os dados de emprego ficam acima do esperado e trazem boa notícia para o cenário do Banco Central Europeu. Vou fazer um rápido giro aqui pela Bolsa de Valores brasileira para mostrar esse cenário para vocês que a gente está vendo. Um cenário até surpreendente para essa sexta-feira, principalmente por conta do volume negociado. Deixa eu escolher aqui a função diária para a gente ver exatamente o volume negociado até agora na Bolsa de Valores. Já passa de 10 bilhões de reais, não parece uma sexta-feira de emenda de feriado, não parece véspera de um fim de semana e tudo indica que o pessoal estava segurando os recursos aí até a decisão do Copom. Veio a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic. E aí o mercado confirmou o que estava se prevendo, e quando o mercado confirma sua previsão, a tendência mesmo é essa. Já passamos de 118 mil pontos, agora 118, 145,
Já foi maior que isso também, mas aqui dá para ver pelo tamanho da barrinha o forte avanço da Bolsa Brasileira. Tanto que aqui do lado das empresas, dos papéis, a gente vê todo mundo no positivo. Hoje a briga é para saber quem está melhor dentre os melhores. 14,29% de valorização nesse momento, Magalu. 12% Vamos. Grupo Soma com 9%. Casas Bahia, 10%. Grupo Pão de Açúcar, 10% de valorização. Números grandiosos para esse momento. Uma sexta-feira que com certeza vai ficar marcada aí na história de quem está acompanhando aí a história recente da Bolsa de Valores brasileira. Vamos chamar o Caio Sasaki, meu amigo, analista CNPIT do Portal do Trader, que vai nos ajudar aí a entender todo esse cenário, passar mais informações valiosas e trazer a contribuição que você já está acostumado aqui no BMC Stock. Caio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Amarílio. Prazer estar aqui com vocês mais um dia. Pois é, sexta-feira, emenda de feriado e não parece, né? Mercado negociando ali como se fosse um dia normal. Não sei não, viu? Tenho lá minhas dúvidas se o pessoal está emendando feriado. É fato que a gente tem uma bolsa aqui trabalhando com alta após um corte na Selic. Talvez isso tenha de fato influenciado, né? Talvez não, muito provavelmente. Inclusive a gente consegue perceber isso no setor de consumo mesmo, no setor de varejo, né? Como um reflexo direto da melhoria da oferta de crédito para a população. Então, eu acredito que o mercado ele vem refletindo bem esse efeito colateral, podemos dizer assim. Para quem acompanha o índice futuro, temos nesse exato momento o índice futuro trabalhando nas máximas de hoje, perto ali dos 119.600, e eu diria que com boas chances dele renovar máximas e seguir ali marcando topos acima dessa região, tá? Na contramão, eu já marquei até o último fundo no intraday, dá para até aumentar um pouquinho o time frame desse gráfico. Eu ficaria de olho nessa região aqui dos 118.500, é o último fundo marcado ali mais ou menos às 11h30 da manhã, e precisaria perder essa região para o mercado sinalizar algum tipo de correção. Eu acho um tanto improvável isso acontecer, o mercado vem bem forte, sustentando alta, trabalhando próximo das máximas. Acho que o mercado teria que mudar o humor no meio da tarde. Às vezes isso acontece porque os players tiram alguma conclusão um pouco mais demorada, ou às vezes surge um fator novo. Então, eu acho os dois casos um tanto improvável, por isso que eu trabalho com a ideia de que o Ibov vai seguir bem pressionado para cima. Se a gente olha esse gráfico aqui no período diário, deixa eu até aumentar, a gente vê que ele está testando um topo que foi marcado aqui em outubro e finalzinho de setembro, para cima dessa região. Eu diria que o nosso índice estaria deixando para trás ali um histórico preocupante, né, de sucessão de topos e fundos descendentes, e poderia ser aí a confirmação de um novo cenário, de um mercado mais otimista, quem sabe aí antecipando aquele famoso rally de fim de ano, coisa que o pessoal chega essa época do ano ali, penúltimo mês do ano, o pessoal já começa a perguntar. E tá com uma cara bonita, podemos dizer, né? Em duas sessões, eu estava até comentando hoje de manhã, apenas 2 pregões, nós vimos o índice oscilar a amplitude de um mês inteiro, que foi o mês de outubro, no caso, né? Se a gente transportar aqui essa oscilação, eu diria que também esses, quantos pontos foi aqui? Mais de 5.000 pontos, também foi algo mais ou menos, foi próximo, na verdade, setembro oscilou uns 7.000 pontos, mas está chegando perto da oscilação de setembro também. Então, para apenas 2 pregões, é bem expressivo o que o mercado vem movimentando. Pode ser um sinal de reversão de tendência. Tomara, né? A gente gosta de ver o mercado em alta. Eu já vou dar uma olhada nos destaques de hoje, né? Desde manhã eu estava vendo, o mercado já abriu com boa parte desses papéis em alta, o Pão de Açúcar, Vamos, Soma, Magazine Luiza, mas antes
eu ia falar não é exatamente uma decepção, mas eu vinha comentando ali convicto, né, de que o dólar poderia ter uma reação a partir do corte da Selic, e não foi bem o que aconteceu. Hoje a moeda abriu em queda, surpreendeu com a aceleração do movimento vendedor. Isso responde, de certa forma, a um movimento global, porque o dólar ele vem perdendo valor em relação a outras divisas, tanto é que hoje nem é o real a moeda mais forte, né? Se a gente olhar o dólar neozelandês tem mais força, até a libra também segue mais forte. Então, é uma resposta do dólar em relação às demais moedas globais. Surpreendeu bastante, né? Dado que existe um motivo para o dólar subir após os cortes na Selic por afetar aquele tipo de operação que a gente chama de carry trading, né? Mas não é o que acontece, nem sempre o mercado ele atende essas expectativas. Pode ser que seja um movimento momentâneo e que em breve a moeda, cessado esse efeito da moeda do ponto de vista global, pode ser que ela comece a puxar por aqui, mas é fato que, observando hoje de maneira isolada, é um movimento bem surpreendente esse dólar trabalhando em queda. Não é à toa que hoje de manhã um dos papéis que trabalhavam na contramão em queda era do setor de celulose, era a Suzano. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dos principais papéis, né, que seguem em alta. Como a gente pode perceber, papel de varejo, né, papel que tem relação direta com o consumo, a maioria deles trabalha com uma boa alta. No caso do Pão de Açúcar, o papel vem ainda abaixo da máxima marcada no mês de outubro, mas, sem sombra de dúvidas, ele vem trabalhando acima de uma região importante. Afinal de contas, se a gente olhar aqui, mais ou menos essa região aqui dos 365, foram topos marcados em sessões recentes, até em meados aqui para o final de outubro, e está acima disso, né? Então, vocês vão ver, inclusive, em diversos papéis esse desenho. Rompimento de topos recentes, tá difícil escolher aqui o papel que mais agrada. Isso é bom, de certa forma, né? Embora muitos papéis não tinham ali topos exatamente numa mesma região, a gente nota que, de modo geral, temos rompimento de topos e a promessa de reversão de tendência. Então, de fato, isso traz a ideia de que o índice, né, representando a maior parte das empresas brasileiras, esteja revertendo tendência e que seja um movimento que vai durar mais alguns pregões. Pode ser, de fato, hoje um dia aí para o convite à compra. Encarteirar papel pode ser o timing que a gente tanto espera, né? Eu que falo tanto de timing. Vamos lá, se eu descer um pouquinho aqui o time frame nos 15 minutos, dá para perceber que já abriu acima desses topos, tá? Isso aqui na análise técnica a gente chama inclusive de gap de fuga, né? Quando o mercado está lateralizado, um tanto indefinido, de repente, num belo dia, ele abre com gap e os preços fugindo dessa região. Isso geralmente provoca um movimento acelerado de compra, muitas vezes porque tinha gente querendo comprar, e aí com esse susto a pessoa acaba comprando um pouco na euforia e colabora mais ainda para o movimento de compra acelerar. Vocês vão perceber isso em vários papéis. Deixando aqui o Pão de Açúcar, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na Vamos, que é uma empresa também que eu estava olhando hoje de manhã. Como podem notar, rompeu topos recentes, né? Vem aí acelerando na compra, trabalhando na região de máximas. Na maioria das vezes, quem está esperando o rompimento do topo acontecer, sinto muito, já passou. Ou você aceita pagar um pouco mais caro, ou conta com a eventual correção do papel até um ponto mais interessante. Decisão um pouco difícil, mas é o tipo de situação que é comum. Todo investidor aí que lida com renda variável vai ter que aceitar, né? Pagar um pouco mais caro para estar com certeza dentro do mercado, ou contar com a sorte, podemos dizer assim, de um movimento de correção e barganhar assim um preço de entrada um pouco melhor. Não existe o certo, eu acho que neste momento conta muito como cada investidor vai se sentir mais confortável. Enfim, eu ficaria muito de olho nessa região aqui dos 8,27, como já foi rompido, é aquela velha história, você vai ter que aceitar pagar um pouco mais caro
para estar dentro aí de um potencial movimento de reversão. Novamente falando, não é só para a questão da Vamo, da Pecar, vocês vão ver que vários papéis têm esse desenho. Soma, vamos lá para o grupo Soma. Também abriu com uma bela de uma alta, rompendo topos recentes, acelerando o movimento de compra. Eu acho que vale a pena aí também ficar de olho, grandes chances desse movimento ter continuidade, né? E eu separei alguns papéis aqui logo no começo do dia, inclusive alguns concorrentes desses que eu já passei por aqui, e um deles é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, para mim, está num ponto muito interessante. Não porque o papel seja, de fato, muito interessante, né? Se a gente pega o histórico, é um histórico muito feio, mas é um papel que caiu bem e tem, de certa forma, um upside interessante. Por quê? Está negociando agora mais ou menos na região dos 1,50. Se a gente adota aqui essas mínimas como ponto de stop, mais ou menos lá na casa do 1,30, a gente está falando ali de um stop do movimento ali de 20 centavos, né? Compensação para cima, a próxima resistência vai estar lá perto dos 2,10 mais ou menos. Então, comprando no 1,50 você tem para frente uns 60 centavos a seu favor de potencial para se desenvolver, e na contramão uns 20 centavos de stop. Então a gente tem uma proporção ali, uma assimetria que é interessante. Caso o papel resolva reagir, ele pode puxar até o último topo, né? De certa forma, isso mantendo ainda a tendência de queda do ponto de vista técnico, mas para quem quer trabalhar uma compra momentânea ali para durar algumas poucas semanas, pode ser um papel interessante, tá? Ainda que historicamente ele vem apontando para baixo. Dos que eu falei até agora, eu acho que é um papel que tem esse ponto a favor. Valeria levar isso em consideração. Então, só para ressaltar aqui, ponto marcado aqui, foi a máxima da semana, não chegou a ser a máxima da semana passada, mas foi um topo relevante. Então, eu ficaria muito de olho aí nessa região dos 1,50 mais ou menos. Deixa eu baixar essa linha aqui para ficar mais alinhado. Que é onde negocia, inclusive, nesta região. E o stop, né, colocaria na perda do 1,30. Tá? Bom, vamos lá para os demais destaques, né? Falei aqui do setor educacional, mas eu não falei de Educ. Então, vamos pegar esse papel, porque para mim ele tem ali trabalha num ponto interessante. Hoje de manhã eu vinha comentando bastante essa região aqui dos 19,10. Afinal de contas, foi máxima em diversas sessões anteriores e hoje está trabalhando aqui nesse exato momento o rompimento. O que me chama a atenção de todos os papéis é que Educ teve ali uma trajetória compradora bem interessante. Recentemente, os últimos 3 meses, quando fez o movimento de correção, não devolveu tanto esse ganho assim. Então, percebe-se que é um papel que tem dificuldade para cair, né? E geralmente isso acontece quando o papel é interessante, quem está encarteirado não quer se desfazer dele, quem está do lado de fora está aguardando aí uma oportunidade para entrar. Então, me parece, desses papéis aí, um dos mais interessantes. E vem trabalhando em cima do gatilho nesse momento. Eu acho que pode ser uma escolha interessante em relação a tudo que a gente viu até o momento, especialmente falando do setor, né? Se me perguntar o que eu prefiro entre Edux ou, sei lá, ou alguma outra Cogna, eu prefiro Edux, tá? Bom, ainda no setor ali de consumo, hoje de manhã eu estava olhando também para Arezzo. RZZ. E o papel vem trabalhando com um gap de alta, porém é um dos que ainda não rompeu essa região importante de topos, né? Vem brigando ali, então pode ser um papel que ainda esteja num timing um pouco mais agradável. Notem que tem aqui o topo na região dos 61,90, trabalha abaixo, pode ser um papel interessante. Ou talvez o movimento não é tão forte assim, a ponto de ele simplesmente não romper essa região, né? Então, nesse caso, você ficou de fora, simplesmente não entrou numa oportunidade que não era tão boa assim. Então, ele me parece interessante sob as duas óticas, né? Uma delas,
um movimento que ainda não disparou de fato um gatilho, ou se for ali um voo de galinha, toda essa alta que a gente está vendo na nossa bolsa, e a bolsa em seguida voltar a pesar e renovar mínimas, pelo menos você ficou de fora da operação. Eu ficaria de olho, parece ser algo interessante. Tá? Vamos lá. Setor aqui de turismo, que eu venho olhando bastante, aviação, né? Azul, Gol, CVC, das três, andava meio sumida ali, eu estava olhando no dia a dia, não parecia tão interessante, mas hoje parece que o jogo mudou. Inclusive, quando eu comentei hoje de manhã, ainda não tinha rompido aqui esses 13,75. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 13,75. É um ponto interessante, vinha marcando esse topo aqui, rompeu, curioso que marcou o suporte em cima desse ponto. Então isso para mim reforça como sendo um ponto de fato bem interessante, né? Claro que vocês estão acompanhando agora, talvez se não me acompanham de manhã, não me viu comentar isso, e aí vai entrar aquele dilema, né? Paga um pouquinho mais caro para garantir que está dentro da oportunidade, ou aguarda um eventual movimento de correção para barganhar um preço um pouco melhor, tá? Mas me parece, dos papéis que a gente vem analisando aqui, me parece ser algo interessante aqui, o caso da Azul. Natura, vamos lá. NTCO. Natura é um outro papel que ainda não alcançou de fato o gatilho, abriu com um gap de alta, vem de uma tendência de queda, mas é candidato aqui a uma reversão. Então vale a pena ficar de olho nessa região, podendo acelerar aí um bom movimento de compra e reverter, né, essa tendência que veio se desenhando recentemente. E para fechar, uma outra que eu gosto de acompanhar, tenho gostado, né, recentemente vem apresentando um sinal interessante, é a MRV. Isso aqui acho que não é novidade, né? Eu comentei algumas sessões anteriores, região dos 8,75, hoje abriu em cima do ponto, acelerando compra. Pode ser que seja de fato o sinal que precisava para o papel voltar a ter um movimento ascendente. Então vale a pena ficar de olho. Como eu disse, hoje é um dia que tem muita coisa interessante. Então acho que o desafio do investidor, como o dinheiro geralmente é limitado para alocações, né, é decidir para onde vai esse dinheiro. Mas que o mercado está convidativo para ir às compras, isso ele está com certeza, Maurílio. É verdade, Caio. Novembro promete, hein? Novembro promete. A explicação para essa valorização, né? Para essa supervalorização, principalmente de Magalu e Casas Bahia, é exatamente esse anúncio da queda dos juros futuros, que estava entre 16 e 23 ao longo da curva, que estão apoiando também esse setor do varejo da construção. Os analistas também estão enxergando que tem uma contribuição da notícia de que o governo pode voltar a taxar os importados, que custam menos de $50 até o fim desse ano. No noticiário recente, a Magalu concluiu a venda de uma participação na Luiza Seg Seguros para a NCVP Participações Societárias, pelo valor de R$160 milhões. Isso tudo aí, segundo os analistas, está contribuindo para esse bom momento, eu diria excelente momento desses papéis na Bolsa de Valores. Agora, dá para apontar, Caio, se é o momento também de vender, né? Quais os papéis ali que já estão atingindo o máximo aí, e aí tem gente também esperando a hora de se livrar deles em alguns casos, né? Já dá para a gente ter um panorama, mais ou menos, qual o momento certo, se é o momento certo e qual o papel que seria a hora de vender? Difícil. Eu não vi nenhum papel, de fato, numa máxima histórica ou fazendo um movimento que a gente chama de exaustão, né? Geralmente exaustão é quando o preço ele descola demais da média de negócios recentes, indicando uma última atuação eufórica por parte dos investidores e provavelmente marcando um topo, uma reversão de tendência. Pelo contrário, pelo que eu percebo, a maioria dos papéis vem dando o sinal de que há uma tendência se iniciando. A maioria deles vem com um sinal muito claro e muito alinhado. Até que daí vem essa dificuldade. Que papel eu coloco dentro da carteira? Afinal de contas,
a boa parte deles aí tá com uma sinalização muito interessante, com gap de alta, sinalizando ali um movimento forte, consistente de compra, trabalhando a maior parte próximo das máximas nesse momento do mercado. Claro que, por algum motivo qualquer, o mercado pode reverter o seu humor e a maioria desses papéis devolverem essa alta. Mas, como eu disse, para isso acontecer, teria que surgir algo novo ou os investidores, de forma conjunta, chegarem à conclusão que o otimismo que eles tinham assumido na parte dessa manhã foi um exagero e começarem a devolver preço. As duas hipóteses um tanto distantes de fato acontecer. Então a gente tem um setor aí, um mercado bem otimista. Mas, o que me perguntaram ainda hoje de manhã, e que faz sentido pensar sobre, é que alguns setores eles são mais atrativos para o apetite ao risco nesse momento, né? Como eu falei, tudo aquilo que se beneficia do crédito ao consumidor, isso pode se beneficiar nesse momento. E existem alguns outros setores que geralmente são fuga do investidor em momentos de aversão a risco, né? Então, um exemplo do setor de elétricas, por exemplo, por ser uma demanda inelástica, muitas vezes é para onde o mercado corre em momentos de insegurança, né? Então, eu diria que é um setor que eu não pensaria nesse momento. É da onde, inclusive, a tendência das pessoas desalocarem capital para colocar em algo que reaja melhor ao momento da economia, né? Então, para pensar nas empresas de transmissão de energia, de distribuição, geradoras, todo esse setor eu diria que não é dos mais atrativos. E mesmo assim, vamos lá, vamos dar uma passada aqui em Elet, por exemplo, né? Se a gente parar para pensar, não está ruim, né? Não está ruim. Trabalha ali, colocar no período diário. Trabalha no positivo, inclusive trabalhando perto de uma zona de topos, a gente bem comentou nos últimos dias, não está de todo ruim. Mas dos diversos setores assim que existem, né, eu diria que o fato de haver mais crédito no mercado não vai fazer as pessoas necessariamente gastarem mais energia elétrica. Então, não me chamaria tanta atenção assim. Vou pegar uma outra aqui, sei lá. Pode falar. Não, beleza. É que eu estava pensando aqui, quando cai todo mundo, quando todo mundo fica mal, é ruim. Mas se todo mundo sobe, também não é bom, não é? Não tem alguma coisa assim? Que o equilíbrio ali tinha que achar o equilíbrio ali para funcionar para todo mundo? Em alguns momentos o mercado ele entra, de certa forma, num desequilíbrio, né, nesse sentido, porque existe alguns momentos de muito apetite ao risco. Então, eu diria que a gente está vivendo um dia assim. Esse dia, de repente, pode engatar numa tendência e se estender ao longo de algumas semanas, né? É quando a gente começa a ver o mercado e fala, nossa, mas já não subiu demais? E está subindo mais ainda? Acontece, a gente já viu isso inúmeras vezes. E, como eu disse, tem alguns setores que, diante da situação atual, se a gente contextualizar, eles não são tão atrativos assim, né? O setor elétrico é um deles. A Copel, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal de topo. Claro que o mercado ainda não fechou, mas um candle de corpo pequeno ou corpo nulo, isso aqui é um gráfico diário, né? Trabalhando próximo de uma resistência. Então, isso aqui por exemplo, é um sinal de topo. Não a ponto de, poxa, vou trabalhar minha venda, mas definitivamente não é um papel que eu entraria comprando. Tá? Eu acho que tem muitas outras opções mais interessantes no mercado. E, de modo geral, é um setor que sempre me chama muita atenção, em momentos que há muito apetite ao risco, né? É que aqui a gente, por exemplo, não tem o setor de mineradoras de ouro, de metais preciosos, por exemplo, porque é um outro porto seguro em momentos de aversão ao risco e é um outro setor que geralmente sofre quando existe apetite ao risco, né? Mas, mundo afora, a gente percebe ali algumas empresas que sentem esse baque quando existe mais apetite ao risco. Então, se tivesse um setor para ressaltar, eu diria que é esse, de setor de elétricas.
Boas observações e é sempre um alerta, né? Para que isso também não seja um ambiente que não seja muito realista ou que seja artificial, né? Mas aí também vai da habilidade, do conhecimento, da experiência e das informações que cada um tem que colher e analisar antes de qualquer investimento. Queria que você falasse sobre a lembrando Vale. Que... Pode concluir, claro. Eu ia comentar só que é um momento, né? Assim, a gente vai ter um outro dia em que vai haver altas ou quedas generalizadas. Isso acontece, isso não quer dizer que é o pensamento definitivo do investidor ou dos investidores, né? Eu acho que hoje é um dia que está acontecendo isso. Dias assim, se a gente reparar, são exceções. Assim como o dia de queda generalizada também. É a mesma coisa. Falando de Vale... Acende uma luz de alerta, né, Caio? Acende uma luz de alerta. É importante levar em consideração que está todo mundo otimista hoje, né? Sim. Mas agora. Com o tempo, o investidor vai filtrando. Aí tem os papéis que eles permanecem resilientes, subindo. Então, eu diria que, de fato, não é saudável todo mundo estar otimista, mas é importante ressaltar que isso não acontece de maneira perene. É uma coisa que vai ocorrer pontualmente um ou outro dia. Maravilha. Indo para Vale agora. Vamos lá. O papel trabalha acima de uma região de resistências já. Eu vinha citando, né, os 70 e 85, a gente nota ali, mais ou menos a região. Marcou topos no mês de abril, depois voltou a visitar a região em julho, depois voltou a visitar a região em setembro. E agora, em novembro, parece que caminha para finalmente romper, né? A Vale é um papel que dificilmente tem feito um movimento de rompimento, de fato. Normalmente o papel abre já rompendo com um gap, segura ali acima daquele patamar para numa sessão seguinte abrir novamente com gap. São os movimentos um tanto atípicos. Mas é o que tem sinalizado aí o papel nos últimos dias. Tá? Não arriscaria vender por nada. Vem rompendo topos importantes, embora não faça movimentos de correção. Não é um papel que eu recomendo vender, não. Se eventualmente corrigir, ótimo, pode dar ali alguns excelentes pontos, oportunidades de compra. Seria a região, por exemplo, dos 67,70. É um pouco improvável, teria que ceder bastante ali, quase 5% para buscar essa região, a partir do preço que negocia agora, né? É um tanto improvável, mas, claro, pode acontecer, é plausível, não é um absurdo se rolar isso, e seria um bom ponto de compra. Por hora, eu não vejo nada para fazer. O papel vem abrindo ali com diversas sessões em sequência em alta, não tem muito o que fazer. Ou a pessoa acreditou lá no início do movimento e pôde surfar uma bela alta, ou neste momento eu prefiro ficar de fora e parar para prestar atenção em outras oportunidades que podem ser mais interessantes, né? Já que a gente está olhando o Vale, acho que vale a pena dar uma olhada na Petro também. Vamos São sim. as duas queridinhas nossas aqui. Com certeza. Bom, vamos lá. A Petro segue sem grandes surpresas, trabalhando numa tendência de alta no longo prazo. Tivemos alguns dias de correção, é verdade, mas já há 2 pregões, contando com hoje, trabalha em patamar positivo. Hoje, ainda que tenha devolvido ali a alta da abertura, trabalha ali com uma alta interessante. E mantendo aí toda a expectativa compradora que o papel já carrega faz várias sessões. Tá? É um papel diria que sem grandes surpresas. Ele vem subindo de maneira consistente, né? E a alta aí tem um valor até um pouco maior nesse caso, porque hoje o petróleo trabalha em baixa. Queda de 1,88 do Brent, que é a referência da Petrobras, e queda de 2,11 no WTI. Então isso dá uma importância ainda maior para esses números aí no positivo, né? Sim. Isso mostra a força do papel. Como eu disse, não tem surpresa para o caso da Petro. Um papel que vem subindo bastante, surpreendeu muito, né, alguns meses atrás, porque
existe sempre uma grande apreensão, papel com controle estatal, e aí tinha mudança de governo, sempre existe apreensão nesses casos, mas a Petro vem se mostrando bem resiliente, apesar de toda a questão política. Caio Sasaki, analista CNPIT, portal do Trader. Você encontra o Caio todos os dias aqui no BMC Stock, a partir da 1h30 da tarde. Sempre um prazer falar com você, Caio. Uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Prazer é meu, Amarílio. Bom final de semana e até segunda. Até, obrigado. 2h05 pelo horário de Brasília. A gente segue ao vivo, acompanhando as movimentações nas bolsas de valores do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Aliás, deixa eu aproveitar para ver como estão as bolsas lá em Nova York. Dow Jones nesse momento operando em alta de 0,95, S&P 500 também em alta de 1,18 e a Nasdaq também em alta, que está mais à frente, inclusive, com ganhos de 1,45. Havia dúvida sobre essa possibilidade da Nasdaq subir, justamente por conta do balanço da Apple, que não foi o que os investidores esperavam, veio um pouco abaixo do que o mercado tinha precificado, então havia uma expectativa de ganhos não tão satisfatórios assim. Mas nos Estados Unidos, a questão da geração de emprego, que foi um pouco menor também do que estava previsto, animou o mercado de uma certa forma, que começa a pensar naquele voo, naquele pouso soft, né? Naquele pouso mais tranquilo, pensando na economia desacelerando, tirando todo esse ímpeto do momento. Então, de certa maneira, os investidores, colocando tudo isso na balança, estão mais otimistas com o atual momento econômico americano. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta tem mais um convidado aqui participando do nosso BMC Stock. A gente traz mais notícias, mais resultados de bolsas de valores pelo mundo e também os papéis que a gente destaca aqui no Brasil nesse momento. 2h07. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, eu fico te esperando. Até já. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro. Com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes podcast sobre o que acabou de assistir. Somos a produção que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para generar. Regenerar o planeta A. Existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida.
Você sabia que o Brasil é o país que mais gasta com eleições e partidos no mundo? O gasto anual do país é 2,5 vezes maior que o valor do segundo colocado na lista. O Brasil tem um gasto de mais de 789 milhões de dólares por ano, seguido do México com 307 milhões. É o que mostra o levantamento baseado em dados do IMPA, do Banco Mundial e também do TSE. Além disso, o Brasil aparece em segundo lugar no ranking de países com maior número de partidos políticos. 32 é o número de partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso deixa o Brasil atrás somente da Índia, que tem 36 partidos. Fora isso, o Brasil também é o país que mais gasta com parlamentares, com um custo médio de 5 milhões de dólares por ano. E o gasto por parlamentar de cerca de 528 vezes mais do que a renda média da população. Esse número é 2 vezes maior que o do segundo colocado, a Argentina, com um gasto de 228 vezes a mais do que a renda média da população. Vale lembrar que em 2022 foi aprovada uma lei que aumenta ainda mais o fundo eleitoral. BMC News. Informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. 2h11, horário de Brasília, estamos de volta com o BMC Stock. As bolsas da Europa fecharam em alta e com a ajuda do clima global após o payroll melhor que o esperado. O índice imobiliário, sensível às taxas de juros, subiu 2,97% a caminho do seu maior ganho semanal desde 2008. O Stoxx 600 ganhou 0,17%, principalmente com o apoio do setor automotivo, dos lucros otimistas, dos sinais de desaceleração da inflação e das apostas de cortes nas taxas em 2024. As recentes decisões do Fed, do BOE, do BCE e outros sustentaram as esperanças de que o aperto monetário tenha atingido o seu pico. Na zona do euro, o desemprego avançou a 6,5% em setembro, mais que o estimado. No Reino Unido, o PMI composto subiu de 48,5% para 48,7%. Frankfurt ganhou 0,31%, fechou assim. A Bolsa de Londres perdeu 0,45%, em Paris queda de 0,16% e em Madrid ganhos de 0,31%. Agora é hora de mais uma entrevista aqui no nosso BMC Stock. Nosso convidado é o Arlindo Souza, analista de ações da TC Matrix. Oi, Arlindo, bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente. Olá, eu que agradeço, boa tarde a você e todo mundo aí que está acompanhando. Uma sexta-feira que emenda um feriado, mas que tem cara de dia do pagamento, porque está todo mundo investindo na Bolsa hoje aqui, um volume de 12 bilhões no momento, Ibovespa muito próximo da sua máxima, com 118.282. Você acompanha principalmente o setor elétrico, né, saneamento, petróleo, logística. Eu queria primeiro que você fizesse uma introdução, pode ser desses 4 setores ou de algum setor que você acha que tem mais importância nesse momento, e depois a gente vai analisando mais tecnicamente, mais especificamente alguns pontos, mas como que você vê esse otimismo na Bolsa hoje, como que eles afetam, contribuem ou atrapalham o setor que você acompanha mais de perto? Legal. Sempre que o pai dos mercados deixa, né, e as ações elas apresentam aí essa euforia, né? O que estou falando é a renda fixa, né? O mercado de juros, né? A gente tem dados ali finalmente dando algum alívio ali para o Fed na questão dos juros, e isso naturalmente se reflete aqui, né? Tanto é que até brinquei aqui com o pessoal hoje do TC que ninguém nem deu bola, né, para a questão ali da notícia do déficit fiscal passar a ser menos 0,5% do PIB, né? Tá aí. É verdade. E as ações hoje estão... Passou batido porque tem que olhar para a matriz, né? Aqui é filial, tem que sempre olhar para o pai dos mercados, mas enfim. Bom, e a gente tem alguns setores mais sensíveis, né, a questão ali dos juros. Os setores que eu acompanho não tem essa sensibilidade, pelo menos à exceção de algum papel ou outro, mas petróleo ali a gente
hoje, preços do Brent, a gente acha que nesse patamar de preço está muito mais implícito ali algum receio do mercado de uma escalada, né, de um aumento ali na crise no Oriente Médio, né, e entrar ali outros atores importantes no mercado internacional, como Irã, até a Arábia Saudita, enfim, esse é o receio do mercado, porque quando a gente olha dados de demanda, a gente vê que estoques ali de combustíveis nos Estados Unidos, nas últimas semanas, eles vêm vindo acima do esperado, então isso é uma proxy aí de que a demanda, pelo menos para a gasolina, ela não está tão forte assim, isso mesmo já considerando a sazonalidade. Então, posições de petróleo, a gente gosta de alguns nomes específicos, mas entende aí que se a gente torce, né, para que isso aconteça devido à questão humanitária, a gente acha que o Brent ele está num nível de preço ali que embute, né, essa questão ali do medo, né, de uma escalada no conflito. E passando para setores de utilities, né, a gente tem um setor um pouco menos sensível aos juros, pelo menos se a gente observar, né, que é um setor que tem fluxos de caixa ali já contratados, né, à exceção de algumas empresas mais alavancadas, uma Neoenergia, por exemplo, tende a responder melhor, né, tende a performar melhor num dia como hoje, quando você compara ali com outras empresas do setor. E aí saneamento, eu acho que o racional é bem parecido, mas a gente já tem aqui também questões específicas para cada papel, no caso a Sabesp, por exemplo, avançando aí no seu processo de privatização, é um papel que a gente gosta bastante aí, vê bastante upside com esse processo avançando. Acho que, de uma forma geral, a visão é essa. Legal. Sabesp, por falar nisso, a gente teve acesso ao documento que vai ser votado na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Inclusive, na segunda-feira está marcada uma audiência pública na Alesp para mais debates em cima desse tema. O projeto fala apenas, pelo menos pelo que eu vi, pelo que eu analisei, né, Arlindo, ele fala apenas daquele voto diferenciado, que mesmo a Sabesp não tendo um grande percentual, a estimativa é que fique com 15% a 20% das ações da companhia, mas aí o governo vai ter um voto de diferença lá, um poder de veto, um voto que pode desequilibrar votações internas. Mas o projeto em si não explica o modelo, né? Inicialmente falava-se em não abrir novas ações, e pegar as ações que já estão com o governo e vender essas ações. O que você pode contribuir para a gente em relação ao que você sabe desse processo aí técnico, né, em relação à venda das ações da Sabesp? Bacana. Na verdade, a gente acha que o processo ele vai ser bem semelhante ao que a gente viu ali na Eletrobras, né? Na Eletrobras, a gente também não teve a venda das ações do governo. O que a gente teve foi um follow-on, né? Ou seja, a emissão de novas ações pela empresa, ou sendo uma oferta primária, então esse dinheiro entra no caixa da empresa e o governo ali, né, não participando, não exercendo, né, o seu direito ali de participar dessa oferta subsequente, consequentemente ele tem assim a sua participação diluída. E aí, com esse dinheiro, a Eletrobras fez um pagamento ali de quase 30 bilhões de reais para renovar algumas usinas que estavam em regime de cotas. Aqui na Sabesp a gente vê um processo óbvio, né, seguindo as particularidades do setor de saneamento, a gente vê um processo semelhante, né, deve existir, o modelo ele deve seguir também esse formato de follow-on, com esse reforço de equity, né, esse reforço de caixa aí na Sabesp, esse dinheiro ele deve ser utilizado aí para aceleração dos investimentos, ou seja, para o atingimento das metas de universalização de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, salvo engano ali até o ano de 2029, esse é o principal objetivo aí para uso desse dinheiro. E quanto à questão do poder de veto, né, a gente também vê algo ali parecido com o da Eletrobras.
A União ela tem um poder de veto, mas a depender ali do projeto de lei, vai se especificar qual que de fato é esse poder de veto, né? Não é porque o governo ele tem essa golden share, por exemplo, no caso da Eletrobras, e ele pode vetar qualquer coisa, são coisas específicas. No caso da Eletrobras, esse veto ele é dado se os outros acionistas eles quiserem fazer algum bloco de controle, que esse controle ele fique acima de 10% da Eletrobras, o governo vai lá e exerce esse veto, né? Aqui na Sabesp, também isso ainda precisa ficar mais claro, mas pelo que eu pude levantar, tinha uma questão lá de mudar o nome da companhia, né? Ela ainda vai continuar a se chamar Sabesp pós-privatização, e eu acho que alguma coisa ou outra ali visando manter essa questão de uma estrutura que a gente chama de true corporation, né? Ou seja, a gente não tem um controle ali da empresa pulverizado no mercado com um ou outro acionista de referência. Mas acho que em linhas gerais vai ser dessa forma. Perfeito. Em relação ao setor elétrico, tem alguma companhia que vocês estão mais atentos também, mais de olho, que possa trazer bons resultados, que seja uma boa oportunidade para o investidor? Legal, a gente tem sim, na nossa preferida no setor é a Eletrobras, tá? Pós-privatização. A gente já tem um view muito positivo para a empresa desde a época da privatização. Infelizmente não performou bem devido aos preços de energia, né? São Pedro abriu demais ali a torneira finalzinho de 2022, início desse ano. Então, os volumes ali dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional eles estão cheios, né, mesmo considerando sazonalidade. E qual é o efeito disso na Eletrobras, né? Nos próximos 4 anos, a empresa tem um volume de energia ali grande para entrar no mercado livre, no ambiente livre de comercialização, e ela está exposta ali aos preços de mercado, né? Esses preços eles registraram mínimas ali de R$80 o megawatt-hora nesse ano, quando a gente acha aqui no TC Matrix que um preço de equilíbrio é entre R$150 a R$180 o megawatt-hora. Hoje esse preço está em torno de R$106, então a gente acredita que tem bastante upside ainda nesse mercado quando nós tivermos uma normalização aí nesse estoque de energia, entre aspas, que a gente tem no sistema hoje. E aí a gente até brinca no TC que a Eletrobras hoje ela é uma empresa de commodity no low do ciclo, né? Imagina que você está comprando uma Prio lá, com toda a qualidade que a Prio tem, só que com o petróleo a $40 e você acha que o petróleo daqui a 2 anos vai passar de 40 para $90. Então, a empresa do commodity ela se compra quando há essa simetria, né? Então é o que a gente vê hoje na Eletrobras. A gente está falando aí de uma TI real entre 14% e 15%. Então é um percentual bem atrativo aí para quem tiver paciência, né? E tem que ignorar um pouquinho o noticiário, essas questões aí de reestatização da companhia, nada disso vai acontecer. Ação ali no STF para rever alguns pontos de privatização. Tudo isso contribui ali para que haja algum ruído ali no papel. Aquela coisa, melhor segurar a emoção, né? Tem que analisar com frieza. Exatamente. Um outro setor também que vocês acompanham, eu posso até repetir a pergunta nessa área aí, para a gente também apontar oportunidades, seria o de logística. O que você pode destacar para a gente, Arlindo? Olha, a gente tem um view bem construtivo para o setor. Hoje a gente está mais focado em teses expostas ao agronegócio, tá? Empresas ali como a Rumo, Hidrovias do Brasil. A Hidrovias é a nossa escolha, a principal escolha para o setor. Tem alguns outros setores também que talvez não sejam 100% logística, né, ali como a Movida, empresas ali do Grupo Simpar, a gente gosta também, mas a nossa principal escolha é para a Hidrovias do Brasil. A empresa vem de um momento ali bem ruim lá de 2021, na questão da crise hídrica. Hoje está passando um pouquinho disso ali na questão do norte, né, ali na seca da Amazônia, então até o papel performou mal nas últimas semanas, mas a gente acredita aí que com todos os volumes, né, que a gente espera das safras para os próximos anos, esse tende a ser uma empresa que vai aproveitar bem esse crescimento, essa tese aí de médio e longo prazo e converter aí boa parte da sua geração de caixa em equity, né, e conseguir desalavancar. A gente acha que há bastante valor ali para ser destravado
nesse processo. Temporada de resultados também, além do rolando, e você tem algum destaque nesse setor aí, algum resultado que ainda não saiu, que você aposta numa boa surpresa, em bons frutos aí que o investidor pode colher? Olha, tem quem goste e quem não goste, mas eu acho que vai surpreender aí, e assim, até surpreender para um lado bom e para o lado ruim, tá? Que é o papel da Petrobras. A Petrobras, a gente teve aí os números de produção e vendas, a gente viu ali a produção crescendo bem no pré-sal, e um ponto que deve ser o destaque nesse resultado, destaque positivo, já eu falo negativo, destaque positivo nesse balanço deve ser com as receitas com exportação de óleo, né? A gente está falando ali de um volume de mais de 500 mil barris dia, segundo o relatório de produção e vendas. Esse segmento ele tem uma margem operacional muito grande, e com esse Brent aí nessa casa, esse Brent médio aí no terceiro tri na casa ali dos 84, 86 dólares, isso vai reforçar bem o resultado no segmento de exploração e produção. Por outro lado, o segmento ali de refino, ele deve apresentar ali margens bem aquém, tá, do que a empresa costuma reportar. A gente vê ali uma margem bruta de quase zero, né, entre 0% e 1%, devido à política de preços da empresa, né, segurou muito o reajuste ali durante a metade desse terceiro tri, muito por conta também da presença do diesel russo aqui no Brasil, isso ajudou bastante a segurar os preços. Então, se a gente olhar isoladamente esse segmento de refino, a gente deve ter resultados ruins. No líquido, né, no consolidado, a gente acha aí que a Petrobras vai apresentar mais um balanço bastante sólido e, consequentemente, uma geração de caixa livre robusta também, que deve se traduzir aí em mais um... Mais não, né? Os dividendos, eles são trimestrais, mas a gente espera aí mais o dividendo entre R$ 1,30 e R$ 1,50 por ação relativo a dividendos do terceiro tri. Obrigado, Arlindo Souza, analista de ações da TC Matrix. Uma ótima tarde para você, boa sexta-feira e um bom fim de semana. Um abraço, bom final de semana para vocês. Até mais. Obrigado, Arlindo. 2h27 pelo horário de Brasília. Vamos fazer um último giro aqui pelo Ibovespa, que perdeu 118 mil pontos, mas continua numa alta importante aqui de 2,53%. O dólar futuro neste momento é cotado a 4,91, ganhos de perda, né? Uma desvalorização de 1,38%. O dólar para hoje estava batendo aí em 4,88, 4,89. Números significativos também importantes relacionados justamente a esse ambiente do exterior. Você vai saber mais detalhes sobre o mercado, continue acompanhando a programação da BMC News nesta tarde. Vem aí o Marco Saravalli e o Felipe Nascimento no BMC Market e a gente se encontra de novo a partir das 4 horas da tarde no Closing. Obrigado por essa companhia nessa sexta-feira, dia 3 de novembro. A gente se vê de novo mais tarde, agora 2h28. Uma ótima tarde para você e até mais. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Vortex. Beyond. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções, mas na verdade eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Você sabe quanto custa estudar na escola mais cara do mundo? Essa escola, além de ser a mais cara, é também uma das mais antigas da história. Localizada na Suíça, ficou conhecida como a Escola Real por ser uma escola-castelo da dinastia familiar local. O campus do Instituto Le Rosey se assemelha a um resort de luxo e conta com 2 residências, a de verão e também a de inverno, com aulas adaptadas para cada uma dessas épocas do ano. Além da Suíça, a escola conta com um campus na França. Entre os ex-alunos, há membros da realeza, políticos e executivos de grandes empresas. O primeiro ano letivo foi em 1880 e agora, quase 150 anos